Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos continuidade ao volume 4 da Light Novel de Overlord, Os Heróis Lizardmen. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord Volume 4, Os Heróis Lizardmen. Capítulo 2, Reunindo os Lizardmen. Ah, então você ainda está vivo. Zenberu lambeu a carne e o sangue que manchava as pontas dos dedos. Zariuzu também estendeu aquela língua que era mais comprida que um humano, e lambeu o líquido vermelho que fluía do lugar que correspondia à face de um ser humano. Ele estava feliz por ter conseguido fugir do golpe daqueles punhos afiados que tinha mirado seus olhos. Ele foi ferido, mas não profundamente, e ele poderia continuar lutando. Ele agradeceu aos espíritos de sua tribo por protegê-lo e, talvez eu só consegui isso porque os ancestrais da tribo da cruz me protegeram. Zariuzu ficou agradecido, mas Zenberu estava resmungando. Sabe o que é? Se eu te derrotar sem você ter usado aquela habilidade, vai parecer que pegou leve comigo. Zenberu cerrou os punhos e bateu no peito várias vezes. Desculpe, mas não estou afim. Só não venha choramingar na minha cabeça quando perder. Você troca uns golpes comigo, e ainda acha eu sou um mau perdedor? Não, eu não sei. Perdão, falei sem pensar. Já que não vai mesmo usar aquilo, então aqui vou eu. Com Voshos, a perna de Zenberu cortou o ar em direção a Zariuzu. Não houve hesitação nesse movimento. Zariuzu cortou as escamas da perna de Zenberu com Frostpain enquanto escapava do chute, mas um barulho metálico soou, e o golpe ricocheteou. Os olhos de Zariuzu se arregalaram. Quando uma espada encontrava carne, a carne deveria ter sido ferida. O mundo funcionava assim. No entanto, o Ki de um monge poderia mudar essa lógica. Este foi o resultado da Steel Skin. Essa habilidade poderia encobrir o corpo em Ki antes que qualquer ataque pudesse tocá-lo, tornando-o tão resistente quanto o aço. Assim como o natural Steel Weapon, quanto mais habilidoso fosse o monge, mais duro se tornaria. O fato de que seu oponente havia repelido uma espada mágica apenas com carne deixou mais que claro que era um monge habilidoso. Contudo, Zariuzu ainda sentia que podia vencer. Não era que houvesse uma diferença esmagadora entre suas habilidades de combate. Foi só que as circunstâncias foram contra Zenberu desde o início. Ele veio com uma série desconcertante de golpes. Voadora, chicote de cauda, soco direto, mão da faca. Ele atacou com tudo isso e muito mais. Cada golpe de Zenberu era mais rápido e pesado que o anterior. Tudo que Zariuzu poderia fazer contra um inimigo como esse era adotar uma defesa total. Cada sequência de golpes era seguida por uma sequência de defesas. Se ele não se defender dos ataques destrutivos de seu inimigo, a derrota de Zariuzu seria uma questão de tempo. Confiantes na vitória de seu chefe, os Lizardmen vizinhos aplaudiram enquanto Zenberu atacava com golpe após golpe. As garras de Zenberu ocasionalmente roçavam Zariuzu, facilmente marcando seu corpo escamoso, e em seu rastro deixando feridas que choravam sangue. Essas lesões não podem ser consideradas leves em nenhum sentido da palavra. O corpo de Zariuzu estava coberto por essas feridas. Sua vida estava em risco, e não seria estranho se ele se rendesse a qualquer momento. Os olhares alegres no rosto dos espectadores Lizardmen só provaram isso enquanto se preparavam para celebrar a iminente vitória do chefe. No entanto, não era assim que Zenberu se sentia. Toda vez que seus golpes eram bloqueados, Zenberu sentia a vitória se afastar cada vez mais de seu alcance, e isso o deixava ansioso. A Frostpain estava impregnada com uma aura gélida e infligia dano ao frio sempre que feria um inimigo. Um efeito colateral disso era que causava dano por frio a qualquer um que tocasse na arma. Em outras palavras, apenas tocar na arma por algum tempo já era o suficiente para desgastar lentamente o corpo de Zenberu por danos passivos. Suas mãos estavam congelando, suas pernas estavam dormentes e seus movimentos estavam diminuindo. Mas que droga, daquela vez eu perdi rápido demais, eu nem sabia que essa arma podia fazer isso. Lutar contra ele é como enfrentar dois ao mesmo tempo. Não esperava nada menos de um dos 4 tesouros. Zariuzu adotou uma postura defensiva pois já sabia desse efeito. Ou melhor, ele fez isso porque sabia que era uma maneira garantida de causar dano. E provavelmente por isso que ele não se esquivou dos ataques de Zenberu. Ele havia escolhido um caminho certo para a vitória, pois esta falta de aberturas fez dele o maior inimigo de Zenberu. Zenberu queria seu trunfo em Zariuzu, mas agora era tarde demais. E se ele bloqueasse até isso, aí que as chances de vitória de Zenberu seriam mínimas, e isso na melhor das hipóteses. Parecia que estava socando uma montanha. Ah, caramba, não vai dar para vencer esse cara, mas... eu esperei muito por isso. Sua batalha com o Lizardman do passado passou por sua mente. Ele era mais forte agora do que era antes, e treinou sem parar para obter a vitória. Mesmo quando soube que a pessoa que o havia derrotado havia sido morta, ele não se arrependeu do tempo gasto, e nunca parou de treinar. Ele estava esperando por este dia. Por ser um chefe, ele não podia abandonar tudo para se entregar à batalha, por isso ficará maravilhado ao saber que o portador da Frostpain chegará à sua aldeia. Ele não podia a batalha que tanto ansiou acabar assim. Zenberu começou a perder o tato em seus socos e chutes, seu Ki não conseguia mais fluir para as extremidades de seus membros. Ainda assim, ele continuou atacando. Ele é forte, mais forte que o antigo dono. Assim como ele se aperfeiçoou incessantemente, o Lizardman à sua frente deve ter se treinado até a exaustão também. Embora soubesse que a Frostpain o deixava em tremenda desvantagem, ele jamais se daria por vencido. Esse cara é demais. Ele é digno da Frostpain.
Até onde sei, deve ser o Lizarma mais forte de todos os tempos. Zenberu não interrompeu seus ataques combinados, mesmo quando mentalmente elogiava Zaryuzu, que bloqueava seus ataques com a Frost Pen. Feridas, sangue e mais feridas. Cruz tinha dedicado toda sua atenção a testemunhar essa intensa luta de idas e vindas, e com suas excelentes habilidades de druida, ela já tinha visto como a batalha terminaria. Incrível, ele deve ter previsto tudo isso quando a batalha começou. Cruz ficou impressionada com as excelentes destrezas marciais de Zaryuzu. As ovações continuaram de todos os lados. Eles estavam torcendo por Zenberu, que estava atacando sem parar e parecia ter a vantagem. Nenhum deles percebeu que os membros de Zenberu estavam gradualmente ficando lentos. Zaryuzu era muito forte. Cruz tinha certeza disso. Quase todos os Lizarmen lutavam com seus corpos por força bruta, mas Zaryuzu e Zenberu lutavam com habilidade, e a Frost Pen auxiliou nessa habilidade de luta. Portanto, a Frost Pen foi um fator importante no desenvolvimento da situação atual, do abismo entre eles. Mas não foi a única razão para isso. Se alguém desse a Frost Pen a um guerreiro comum, será que o sujeito poderia lutar contra Zenberu a este nível? A resposta era simples não. Zenberu não era um capanga de meia tigela. A arma em si era bem poderosa, mas Zaryuzu só conseguiu explorá-la em todo o seu potencial por ser um guerreiro de primeira categoria. E mais notável que isso foi sua mente perceptiva e analítica. Zaryuzu evitou o golpe quando Zenberu derrubou sua alabarda porque estava do escopo que havia previsto. Ele sentiu a presença do trunfo de seu inimigo, sentiu que a alabarda era uma mera distração, descobrir como criar peixes, técnicas de batalha. O quanto Zaryuzu aprendeu desde que saíra em sua jornada como viajante. Quantos segredos mais ele trazia consigo. Antes que percebesse, Cruz tinha certeza da vitória de Zaryuzu. Agora, ela apenas observou o semblante de seu rosto, seu coração batia forte, mas já não era de ansiedade. Ele é realmente um macho impressionante, o tempo parecia passar para aqueles que assistiam a essa emocionante batalha, mas os dois participantes sentiram o contrário. A fadiga em seus corpos e espíritos causado por sua respiração ofegante era mais intenso do que a passagem do tempo. Apesar de estar coberto de sangue, o espírito de luta de Zaryuzu ainda era forte. Isso por si só já era um bom motivo para os Lizarmen circundantes parabenizaram-no. Afinal, ninguém mais havia durado tanto tempo contra o chefe deles antes. E então, quando Zenberu parecia prestes a conquistar a vitória, ele abandonou sua postura de luta. O público esperou ansiosamente. Zenberu deveria declarar sua vitória em breve. No entanto, o oposto aconteceu. Perdi. Eles estranharam, o chefe deles deveria ter sido o vencedor. Mas então por que ele anunciou sua derrota? Apenas Cruz previra isso. Ela correu para o ringue de luta. Você está bem? Ao ouvir essas palavras, Zaryuzu exalou e abaixou a espada em sua mão. Com uma voz muito cansada, ele respondeu, não é nada grave, devo ser capaz de lutar na próxima batalha. Mesmo assim vou usar magia de cura em você. O traje de grama de Cruz farfalhou e ela colocou a cabeça de fora. Zaryuzu sentiu um calor aconchegante inundando suas feridas, diferente do calor ardente de um machucado. Enquanto se deleitava com a sensação de vitalidade fluindo de volta para seu corpo, ele se virou para olhar o gigantesco Lizarman, com quem acabará de lutar mortalmente. Zenberu foi cercado por seus companheiros. Ele estava explicando a situação para eles e a estratégia que Zaryuzu estava usando. Isso deve bastar. Cruz declarou que seu tratamento estava completo depois de lançar 2 magias nele, e Zaryuzu olhou para baixo em seu corpo. Mesmo com sangue coagulado ainda grudado em sua pele, os ferimentos abaixo haviam se recuperado completamente. Havia um pequeno fisgar nas feridas quando se movia, mas pelo menos não parecia que abririam. Obrigado. Não tem de quê. Cruz sorriu de forma gentil, e os dentes perolados ficaram à mostra, eram muito bonitos. Você é linda. Que? A cauda dela balançou e bateu na lâmina de água no chão. E os dois se encararam silenciosamente. O silêncio de Cruz se devia a não saber o porquê esse macho mencionaria tão casualmente algo assim. Ela não estava acostumada com tais elogios, então ouvir Zaryuzu dizendo essas coisas não fazia bem para seu coração. Enquanto isso, Zaryuzu não fazia ideia do motivo pelo qual Cruz estava quieta. Fiz algo de errado? Pensamentos como esse pairaram por sua mente. Por ter pouca experiência com fêmeas, ele não tinha ideia do que deveria fazer. Zaryuzu estava surpreendentemente tenso também. Assim que o constrangimento entre eles atingiu o ápice, uma voz o salvou. Ei, seu desgraçado, vão ficar de casalzinho aí? Os dois olharam para a fonte da voz para Zenberu. Suas reações simultâneas e idênticas deixaram Zenberu momentaneamente sem palavras. Ei, branquinha, que tal uma cura aqui? Zenberu parecia bastante indiferente ao albinismo de Cruz. Por sua vez, Cruz lembrou da marca no corpo de Zenberu e percebeu o porquê ele a tratou assim. Tá bom, eu curó. Mas você não deveria deixar os sacerdotes da sua tribo fazerem isso? Ah, relaxa, relaxa. Chega de conversa, tá doendo aqui. Parece que meus ossos congelaram. Dá pra andar rápido com isso? Só porque insistiu, mas lembre-se de dizer isso aos seus sacerdotes. Tá certo, eu falo que te forcei. Anda logo. Cruz suspirou e trabalhou sua magia de cura. Zaryuzu notou que os olhares hostis à sua volta haviam diminuído um pouco, e que havia alguns olhos amigáveis olhando para ele. Tudo bem, está feito. Cruz tinha lançado mais magias de cura em Zenberu do que em Zaryuzu. Isso implicava que seus ferimentos não eram externos, mas internos. Oh, você é melhor que nossos sacerdotes. Obrigada. Mas eu normalmente não curo os membros de outras, não importa. Grata pelo seu elogio.
Então, já que estamos ambos curados, por que não falamos sobre o assunto principal? Pode ser um pouco repentino, mas não vai se importar com isso, não é? Diga o que tem a dizer. Sabe, eu realmente queria dizer isso. Zenberu parou no meio da frase e sorriu. Mas primeiro, vamos beber. Zariuzu e Cruz não entenderam o motivo, e seus rostos estavam igualmente confusos. Assuntos chatos descem melhor com álcool. Nunca ouviram essa? Zariuzu entendeu o significado do duelo de vida e morte. Afinal, provava sua força, algo útil na negociação. Era o modo de vida do Lizarman. Mas por outro lado, festas regadas à bebedeira eram estranhas. Isso porque a tribo Green Claw não tinha essa prática. Qualquer um que bebesse logo depois de lutar pela própria vida parecia bastante deprimente do ponto de vista dele. Eu não entendo. Zariuzu murmurou sua resposta, como se tivesse toda a vida drenada de seu corpo. Seu semblante caiu. No entanto, foi imediatamente abafado por uma onda de arrependimento. Se comportar de maneira tão infantil diante de um chefe tribal que nem mesmo era seu aliado. Foi algo extremamente vexatório. Na verdade, ele sentiu Cruz olhando para ele com uma expressão estranha nos olhos. Zariuzu não tinha experiência com amor, por isso não sabia o motivo para Cruz o ficar observando sem parar. Ele estava vendo um novo lado de sua amada, e ele achou curioso e adorável. Quero dizer, beber muito deixa a conversa confusa e a mente turbulenta. Isso poderia gerar ruídos nesse assunto que é bem importante. Zariuzu tentou apressadamente emendar suas palavras, mas Zenberu o ignorou respondendo. Ei, você é um viajante, não é? Não ouviu dizer que, se quiser aprender alguma coisa, vá para os Lars? Não foi meu caso. Eu visitei o povo da floresta. Mesmo? Então vou resumir a lição que aprendi com os Varves. Amigos que bebem unidos se tornam grandes amigos. Talvez nosso tempo juntos seja curto, mas é bom discutir as coisas com sinceridade. Estou errado, Zariuzu Chacha? Entendo. Sim, tudo bem, Zenberu Gugu. É assim que eu gosto. Vamos encher a cara essa noite. Sem frescuras. Comecem os preparativos. A pilha de troncos repousando no chão tinha quase 2 metros de altura, e as chamas vermelhas ardiam ferozmente como almejassem o céu. A enorme chama vermelha afugentou a escuridão da noite. Perto da pilha de toras havia um grande pote com mais de 1 metro de altura e cerca de 40 centímetros de raio. Um aroma fermentado emanava dele. Várias dúzias de Lizarmen se revezaram retirando o líquido do pote. No entanto, o vinho dentro não parece esgotar. Este era um dos 4 tesouros, assim como a Frost Pen de Zariuzu, o Great Wine Pot, grande pote de vinho. Embora pudesse produzir um suprimento infinito de vinho, o sabor era aceitável na melhor das hipóteses, e qualquer um que provasse seu vinho enrugaria o nariz. No entanto, era um delicioso néctar para os Lizarmen, e com isso dito, os convidados continuavam chegando. Havia uma região tranquila a certa distância do pote de vinho. A razão pela qual este lugar era quieto era bastante simples, porque estava cheio dos corpos de muitos Lizarmen bêbados que jaziam insensíveis aqui. Todos os Lizarmen que tinham ficado tão bêbados ao ponto de desmaiar foram despejados nas periferias da comemoração. Tendo removido sua roupa frondosa, Cruz cuidadosamente, tomando cuidado para não pisar nas caudas dos Lizarmen caídos, dirigiu-se a este lugar, prestando muita atenção ao chão. Seus passos estavam normais, aparentemente estava sóbria, mas ainda assim era difícil dizer. Sua cauda parecia ter vida própria, energicamente flexionando aqui e ali. Às vezes enrolava, às vezes ficava ereta e às vezes caía. Ela se comportava como uma criança que havia comido muito açúcar. O fato era que Cruz sentia um desalento percorrendo sua alma. Parte foi por causa do vinho, mas não apenas isso. O outro restante se resumia a seu corpo. Esta foi a primeira vez que ela mostrou sua pele para tantas pessoas. Como chefe da Dragon Plus era um Lizarman anormal, os demais Lizarmen da tribo só a estranharam a princípio, logo se acostumaram com sua estranheza. Com as 2 mãos cheias de comida, Cruz cheia de êxtase continuou em frente. Ela chegou ao lugar onde Zariuzu e Zenberu estavam sentados no chão e erguendo o copo um para o outro. Os ditos copos pareciam ter sido feitos usando cascas de cocô, e o líquido dentro era transparente, mas emanava um cheiro denso e fermentado. Cruz pôs um par de peixe cru na frente dos 2 lanches para acompanhar as bebidas. Zenberu sorriu e cumprimentou Cruz. E o monstro planta, você poderia não me chamar disso? Ela já tinha tirado a roupa, por que ele insistia em chamá-la assim? Parece que planejava se divertir dessa maneira. Depois que ela percebeu, Cruz decidiu parar sua resistência inútil. Já discutiram o assunto? Zariuzu e Zenberu se entreolharam e assentiram. A maior parte. Os 2 queriam falar em particular, então pediram a Cruz que os deixasse a sós. Já que eles disseram isso, tudo o que ela pôde fazer foi sair e trazer um pouco de comida, mas dentro de seu coração, ela esperava fazer parte da conversa. Afinal, se estivessem discutindo a próxima batalha, certamente era algo que precisava saber. Ela esperava poder absorver o básico, mesmo que não pudesse escutar a maior parte da conversa. É uma conversa entre machos. Mas Zenberu a impediu com aquelas palavras frias. Cruz expressou seu descontentamento em seu rosto, mas não teve escolha senão mudar de assunto. Então, o que pretende fazer? Lutar ombro a ombro, como aliados, que? Nem precisava pedir. Claro que vamos lutar. Ou melhor, mesmo se não tivessem dado as caras aqui, todo mundo aqui ia lutar até o fim. Um som como gravetos raspando um contra o outro vieram da boca de Zenberu. Você é realmente viciado em lutar. Não me elogie assim, agora tô todo envergonhado. Zenberu não prestou atenção à Cruz quando ela revirou os olhos, mas fez um pedido a ela.
Ah, certo. Monstro planta, dá uma mãozinha aqui e me ajude a colocar bom senso nele. Eu já pedi de tudo que é jeito, mas o Zaryuzu não quer aceitar a posição de ser chefe. Havia um olhar cansado no rosto de Zaryuzu. A julgar pelo desânimo, Cruz percebera que essa conversa já se estendia há um bom tempo, mas é que ele não pode aceitar. Afinal, vocês são de tribos diferentes e ele é um. Cruz estava prestes a dizer, ele é um viajante, mas então considerou que Zenberu também era um, e no fim, decidiu mudar de assunto. Então, por que diabo se tornou um viajante? Ah tá, quando o antigo dono da Frostpain me venceu, eu fiquei muito mal e queria ficar mais forte. Aí eu pensei que seria melhor pra mim ir pra outro lugar, entende? Aí eu virei um viajante. Ao lado dele, Zaryuzu mexia os ombros em impotência. Foi então que Cruz se lembrou do que Zaryuzu lhe dissera sobre suas próprias viagens. No passado, quando ele partiu em sua jornada, a única coisa que o mantinha em movimento foi sua força de vontade, sua determinação e senso de dever para com sua tribo. Zenberu, como um companheiro de viagem, deveria ter se sentido da mesma maneira, mas agora ele não podia sentir nada disso dele. Cruz colocou uma mão gentilmente no ombro de Zaryuzu como se dissesse, ele é ele e você é você. Nesse momento, quem os observasse provavelmente concluiria que eram amantes. Quando ela percebeu isso, a cauda de Cruz se enrolou, enquanto a cauda de Zaryuzu começou a balançar para frente e para trás. Os dois se entreolharam e sorriram timidamente. Zenberu, que fingiu não ter visto nada disso, continuou. Então eu pensei que deveria haver alguém muito forte naquela montanha, já que é bem grandona. Então, durante as minhas viagens, eu conheci os Dwarfs e aprendi muitas coisas com eles. Aquela alabarda foram eles que fizeram. No começo eu não queria, mas eles me pediram para ficar com ela como lembrança dos bons momentos, aí eu tive que aceitar. Então foi isso que aconteceu. Bem interessante. A resposta de Cruz pareceu um pouco descuidada, ou melhor, um pouco desinteressada. Oh, obrigado. Aparentemente notar o sarcasmo não era o forte dele. Agora que o bom humor no ar havia sido arruinado, Cruz pegou seu vinho e bebeu de um só gole. Ela sentiu queimar enquanto descia pela garganta, e o calor parecia irradiar de seu estômago por todo o corpo. Zaryuzu terminou seu vinho de uma só vez também. Só então, uma pergunta foi ouvida. Parecia completamente diferente da voz de agora há pouco e por um momento fez com que se perguntassem quem havia perguntado. Mas diz aí, acha que podemos ganhar? Zaryuzu respondeu calmamente, eu não sei. Sei como é. É aquilo, não há batalha com vitória garantida. Se aparecesse alguém se achando, pensando que vai vencer sem nem conhecer o inimigo, eu mesmo faria questão de derrotar o sujeito, só pra calar dele. Cruz não soube como responder. Zenberu dava boas risadas. Mas eu acho que nosso inimigo foi um pouco descuidado. As mudanças aqui devem afetar nossas chances de vitória. No lugar de Zaryuzu, Cruz olhou para Zenberu com uma expressão confusa no rosto. Se lembra do que o monstro disse? Foi mal, eu tava tirando um cochilo. Mas certamente quem ouviu deve ter de contado. Eu não queimo minha mente com essas coisas, então esqueci. Mesmo assim, o importante é que, se é uma briga que eles querem, então vamos dar a eles uma briga e tanto. Qual o problema desse cara? Cruz decidiu abandonar suas tentativas de explicação com isso. Zaryuzu sorriu ironicamente e respondeu. Ele nos disse para lutarmos com todas as nossas forças. Uma expressão tensa apareceu no rosto de Zenberu, e suas feições se contorceram violentamente. Isso é bem irritante. Aqueles sujeitos estão zombando bem na nossa cara desde que isso começou. Zenberu deixou um rosnar agressivo sair. O rosnar trouxe consigo ira e desprazer. Sim, aos olhos deles não somos nada, para serem arrogantes assim. Só posso concluir que são poderosos o bastante para fazer nossa resistência ser inútil. Mas vamos esmagar essa arrogância. Vamos reunir as 5 tribos e mostrar como somos fortes. Eu quero rebater o ataque deles e mostrar que nossa força merece respeito. Gostei do que ouvi. Agora tu falou a minha língua. Assim que os dois machos estavam se deleitando com seus futuros planos de batalha, Cruz jogou um balde de água fria. Eu duvido que haja muito mérito em ferir o orgulho deles. Tudo o que precisamos fazer é provar o nosso valor e só, não é? Talvez, se notarem isso, eles não nos exterminem. Ei. Está me dizendo para chegar lá e me curvar depois de tudo isso? Zaryuzu, eu sei que fugir é perigoso, mas eu acho que é melhor viver, mesmo em cativeiro, disse Cruz em voz baixa. Os outros dois não negaram, nem questionaram sua mentalidade de escrava. Não era que eles quisessem ser governados, mas escravos tinham mais futuro do que defuntos. Enquanto houvesse um futuro, haveria infinitas possibilidades. Por exemplo, eles poderiam ensinar o método de criação de peixes a todos, e isso poderia permitir que eles abandonassem suas casas e fugissem para outros lugares. Qualquer líder que abandonasse essa possibilidade e ordenasse que todos morressem não era digno de sua posição. Ouçam bem o que nos rodeia. Quando ouviram a voz calma de Zaryuzu, os 3 se calaram e ouviram os sons de alegria que vinham da festa. Se nos governarem, talvez não possamos rir e nos alegrar assim. Mas talvez possamos, não? Tomara, mas não acho. Alguém que vem para nos exterminar não seria tão compassivo. Afinal, se houvesse alguma piedade em seus corações, eles nem teriam vindo com ameaças para início de conversa. Cruz assentiu. Mas mesmo assim, eu sei, mas o que eu quero dizer é, por favor, não morra. Eu não vou. Não antes de ouvir sua resposta. Cruz e Zaryuzu trocaram olhares apaixonados sob o céu noturno. E então, eles fizeram seu voto, não prestando atenção a Zenberu, que estava entediado da melosidade. Provavelmente já estavam discutindo outra coisa na sala de reuniões assim que saiu. No entanto, seus deveres naquela sala acabaram.
por isso ele foi embora. Dito isso, ele ainda tinha trabalho a fazer. Na ocasião, estava apenas dando um relatório, mas agora tinha que cumprir suas responsabilidades como o primeiro assento da escritura preta, em outras palavras, como líder. Isso incluía ressuscitar seus companheiros mortos, escolher substitutos temporários para suas posições, bem como treinamento, condução de experimentos, e assim por diante. Afinal, as 6 escrituras eram organizações secretas, então levavam vidas duplas, infiltrando-se mesmo na teocracia. Falando de sua vida pessoal, ele era casado e com várias parceiras. Atualmente havia apenas 3 Godkins, descendentes dos deuses dentro da teocracia Slane, e assim os superiores sugeriram que ele tinha que fazer seu dever patriótico e procriar. Todas essas exigências se acumularam e o deixaram praticamente sem tempo livre. Que chatice, esperava poder relaxar hoje. Depois de ser libertado da reunião dos cardeais, uma reunião dos mais importantes detentores de nomeações na teocracia Slane, ele rodeou os ombros, e então sua atenção foi atraída por um som clac-clac-clac. Ele sabia quem havia feito o som sem nem mesmo ver. Havia poucos na teocracia Slane que tinham permissão para entrar neste lugar, e quando ele pensou sobre as pessoas que não estavam presentes na sala de reunião, a resposta ficou clara. Como esperava, havia uma garota encostada na parede. Ela tinha um penteado singular, com o lado esquerdo sendo uma cor diferente do direito. Um era prata cintilante, enquanto o outro era um preto bem intenso. A cor dos olhos dela era similarmente díspar. Ao lado dela, encostada na parede, havia uma gadanha de guerra que lembrava uma lança em forma de cruz. Embora parecesse jovem, alguém que mal aparentasse 15 anos, sua idade não correspondia à sua aparência. Desde que ele se tornou o capitão da escritura preta, o primeiro assento, a aparência da garota não mudará em nada. Ele sem querer foi guiado a olhar para as orelhas dela, mas então se deteve. Isso porque ele sabia que a garota odiava quem quer que olhasse para suas orelhas. Os lábios sedutores da garota formaram uma curva, como se ela estivesse lendo sua mente. Ela era uma criança mestiça, nascida de probabilidades quase impossíveis, o assento extra da escritura preta, conhecida pela alcunha de morte certa. Ela era uma guardiã, responsável por defender o Sanctum Sanctorum da teocracia Slane, o lugar onde as relíquias de 5 deuses eram mantidas. O som que ele ouvirá vinha do brinquedo em suas mãos. Na teocracia Slane se chamava Cubo de Rubik, e aparentemente era uma herança dos 6 grandes deuses. A voz da garota misturou-se com o clac-clac-clac. Montar um lado é bastante simples, mas é difícil conseguir 2. Ele não achava difícil fazê-lo, mas não sabia se deveria dizer isso a ela. No final, ele escolheu responder apenas sorrindo amargamente. A menina não parecia se importar com sua resposta e continuou indiferente. O que aconteceu? Até os cardeais apareceram. Se me lembro bem, você recebeu uma cópia do relatório. Não li. A menina respondeu sem hesitar e continuou. Além disso, perguntar a alguém que sabe é mais rápido. A astróloga das 1000 ligas cometeu um erro? Você foi enviado para lidar com o Catástrofe Dragon Lord, soberano dragão da catástrofe. Aconteceu alguma coisa? Ao longo de toda essa conversa, os dois ainda não haviam se entreolhado. A atenção da garota estava focada no brinquedo em sua mão. Acabamos nos envolvemos com uma criatura misteriosa que se assemelhava a uma vampira. Houve 2 mortos e uma gravemente ferida, por isso recuamos. Quem morreu? Não havia nenhum traço de tristeza por seus camaradas abatidos em sua voz. Ela parecia estar perguntando sobre algo completamente alheio a ela. Ainda assim, ele não se importava. Era simplesmente o jeito dela. Cedran, que estava protegendo a Kairi-sama e o Bel Marchais, que tentou capturar a vampira que foi imobilizada. O Grande Escudo e o Correntes Divinas, A princesa Miko da Terra morreu recentemente naquela explosão estranha. E, agora a escritura preta perdeu 2 dos seus melhores. Nada é tão ruim que não possa piorar, eu acho. Quem se feriu? Kairi-sama. Parecia haver algum tipo de maldição anulando as magias curativas que tentamos usar, e então recuamos. E a tal vampira? Deixamos lá. A vampira entrava em postura de ataque toda vez que tentamos capturá-la ou nos aproximamos. Decidimos que seria mais sensato deixar aquilo em paz. Está me dizendo que não resolveram nada? Eles decidiram deixar as coisas como estavam durante a reunião agora há pouco. Essa foi a decisão que tinham chegado na sala de reuniões mais cedo. Foi julgado melhor deixá-la sozinha e fortalecer o país ao invés de atacar precipitadamente e sofrer baixas severas. Além disso, nenhum outro país deveria ser capaz de derrotar a criatura Undyad. De fato, se alguém assim aparecesse, isso tornaria um ser poderoso que requeria atenção, e implicaria que eles deveriam aprimorar suas defesas nacionais primeiro. No final, todos concordaram com esse curso de ação. Eles decidiram deixar para trás apenas os funcionários essenciais da inteligência e fazer com que todos se retirassem. Ele concordou com o julgamento deles. Afinal de contas, as únicas pessoas que poderiam derrotar aquela vampira eram, provavelmente, Godkins ou Dragonlords. Portanto, eles deixariam as sentinelas a postos se encontrassem alguém que pudesse derrotar aquela vampira. Então eles estariam em guarda alta contra tal ser. Quer dizer que a criatura não era uma mera vampira? Ele concordou. Foi por isso que ele chamou de misterioso Undyad. Será que é um Dragonlord? O Vampiric Dragonlord, soberano dragão vampírico, ou Elder Coffin Dragonlord, soberano dragão do Féretro Ancião? A curva de seus lábios se alargou, um nítido sorriso. Isto é, se alguém considerasse a mancha em seu rosto, ansiando por sangue, como um sorriso. Esses 2 dragões já não estão mortos? Ele se sentiu um pouco desajeitado quando perguntou isso, mas ela imediatamente respondeu. Ambos são Undyads, não sabemos se eles foram realmente destruídos.
A garota finalmente levantou a cabeça, olhando diretamente para ele. Seus olhos desiguais pareciam brilhar com o que parecia curiosidade, prazer e luxúria de batalha. Quem você acha que é mais forte, eu ou essa tal vampira? Ele esperava essa pergunta e a respondeu com uma resposta pronta. Você, com certeza. É mesmo. A garota olhou para o brinquedo, como se tivesse perdido o interesse pelo assunto. Dentro de seu coração, ele deu um suspiro de alívio. Que pena. Já estava imaginando que eu poderia provar a derrota. Ao ouvi-la murmurar para si mesma, ele se perguntou: quem venceria se elas lutassem? Ele havia trocado golpes tanto com a garota quanto com a vampira, e de fato sentiu que a vampira era superior. No entanto, essa vampira não seria capaz de derrotar a morte certa. Isso por causa da diferença em suas panóplias. A vampira parecia estar completamente despreparada, o que era uma fraqueza em monstros poderosos. Eles tinham grande orgulho em sua força, o que significava que não faziam uso de itens mágicos poderosos. Em contraste, ela estava vestida nas relíquias dos 6 deuses, então ele pôde concluir que ela era mais poderosa. No entanto, e se ambos os lados fossem equipados com itens semelhantes? Impossível. Ele imediatamente rejeitou a questão que surgiu em sua mente. Afinal, era impossível encontrar equipamento que rivalizasse com a panóplia dela, que havia sido herdada dos deuses. Mas e se fosse possível? Se isso acontecesse, a assento extra da teocracia Slane, a mais poderosa e nunca derrotada, poderia ser vencida. Em outras palavras, esse momento seria o fim de toda esperança, quando os defensores da humanidade ruiriam ao pó. Ele se perguntou por um momento: por que estou assumindo que ela lutaria sozinha? Embora não pudesse se comparar a ela, ele ainda era um Godkin despertado que também possuía muitos itens mágicos. A vampira poderia ser poderosa, mas estava sozinha, e se ele pudesse fazer uso de sua panóplia, eles deveriam ser capazes de lidar com isso. Não havia como existir mais seres tão poderosos quanto ser um Diade com quem trocara golpes. Imerso em pensamentos, ele ouviu o som de risos. Então franziu a testa e olhou para sua fonte e perguntou, mas mudando de assunto: já escolheu outra noiva? Esse foi um dos tópicos que surgiram durante a reunião de agora. Em resumo, perguntava quando encontraria uma parceira adequada. Deixando claro, a dita noiva não era bem uma parceira que viveriam felizes para sempre. Um sinônimo mais adequado para o que ela seria poderia ser de máquina de fazer bebês. Eu ainda não encontrei ninguém. Porque ainda é jovem, é? Quando a escritura preta se movia, seus membros usavam máscaras mágicas para esconder suas identidades. De acordo com as leis estabelecidas pelos deuses, alguém com 20 anos de idade era considerado adulto na teocracia Slane, mas após removerem essas máscaras, a idade real se mostrava muito abaixo desse número. Quando se casar, sua noiva vai para algum lugar secreto na teocracia, mas não se preocupe, ela ainda será capaz de criar seu filho. Eu sei, eu sou o capitão da escritura preta, não é algo que precise me lembrar. Claro que sabe. Sabe, há coisas que é melhor dizer à sua futura esposa, me refiro às outras várias esposas que terá além dela. A lei não proíbe poligamia, mas é melhor dizer para evitar atritos futuros. Algumas pessoas odeiam. A teocracia Slane permitia a prática da poligamia desde que o indivíduo o pedisse ao Estado. A poligamia tinha sido adotada desde a época em que as linhagens de sangue tinham que ser mantidas puras devido à falta de entidades poderosas. No entanto, em circunstâncias normais, a prática padrão era de um homem para uma mulher, e havia apenas alguns casos em que a sanção nacional havia sido concedida. Mesmo quando concedida, um homem só poderia ter 2 esposas. Agradeço pelo lembrete, mas e quanto a você? Não quer se casar? Ele fez essa pergunta porque ela parecia jovem, mas a aparência dela não correspondia à idade real. Bem, me caso sem problemas com um homem que puder me derrotar. Não dou a mínima se ele for feio ou tiver uma personalidade ruim, ou até mesmo se ele não for humano. Afinal, será o homem que me derrotou. Quão fortes seriam nossos filhos? A garota estava toda sorridente quando colocou a mão em sua própria barriga. Se essa fosse a condição, ele estava bastante confiante. E chegamos ao final do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. Até mais, pessoal!